Você já se perguntou por que os judeus e os samaritanos eram inimigos no tempo de Jesus? Por que um simples encontro com a mulher samaritana chocou tanto os discípulos? E quem eram, afinal, os samaritanos? Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para desvendar a origem desse povo misterioso e entender como uma das maiores rivalidades da antiguidade foi transformada por Jesus. Fique até o final e descubra como essa história pode nos ensinar algo até hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos fascinantes sobre a Bíblia, arqueologia e história. Nossa história começa por volta do século 8 a.C. O Reino do Norte de Israel foi conquistado pelos assírios e grande parte da população foi levada cativa. Os assírios tinham uma estratégia implacável. Deslocavam os povos conquistados para territórios desconhecidos e traziam estrangeiros para ocupar as terras vazias. O objetivo? Apagar identidades, misturar culturas e evitar qualquer tipo de revolta. Quando esses novos povos chegaram à região de Samaria, algo estranho aconteceu. O livro de Reis nos conta que eles começaram a enfrentar ataques de leões, o que os fez temer o Deus de Israel. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Segundo Reis 17, 25 a 26. Este episódio fez com que eles se convertessem, não porque amavam a Deus, e sim porque estavam com medo. Além disso, o relato bíblico de 2 Reis 17:33 nos confirma isso. Temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido levados. Assim, surgiram os samaritanos, um povo que temiam o Deus de Israel, mas também adoravam outros deuses e incorporaram práticas pagãs, algo que os judeus de Jerusalém jamais aceitaram. E aqui começou a separação. Mas os samaritanos nos contam uma versão diferente dessa história. Eles afirmam que o relato das Escrituras está incorreto e que após o exílio de 720 a.C., alguns judeus permaneceram na região da Samaria e preservaram a fé original. Para eles, esses judeus remanescentes são os verdadeiros samaritanos. Segundo essa versão, os judeus que retornaram após o domínio assírio e babilônico estavam influenciados pelas religiões mesopotâmicas, enquanto os samaritanos mantiveram o verdadeiro judaísmo. Eles também afirmam que o significado de seu nome, samaritano, é distorcido. Dizem que a fonte do título deles é a raiz hebraica, shomer, que significa guardar. Então eles são os guardiões do judaísmo original. Com o tempo, a desconfiança entre judeus e samaritanos só cresceu. Os judeus do Reino do Sul, após voltarem do cativeiro babilônico, viam os samaritanos como um povo impuro, misturado com outras culturas. Quando Esdras e Neemias reconstruíram Jerusalém, os samaritanos tentaram se unir ao projeto, mas foram rejeitados e isso gerou ressentimento. No século IV a.C., os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim como alternativa ao Templo de Jerusalém. Com isso, a rivalidade só aumentou. No século II a.C., João Hircano, líder judeu, destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, em um ato que aprofundou ainda mais a divisão entre os povos. Com o tempo, os samaritanos revidaram, chegando a profanar o templo de Jerusalém com ossos humanos. Essa rivalidade entre judeus e samaritanos era tão intensa que, no tempo de Jesus, muitos judeus evitavam passar por Samaria, preferindo caminhos mais longos para não ter contato com os samaritanos. No tempo de Jesus, a animosidade entre judeus e samaritanos ainda era intensa, mas Jesus fez algo surpreendente. Ele quebrou barreiras. Ele contou a famosa parábola
do bom samaritano, onde o herói da história era um samaritano e não um judeu. Ele conversou com uma mulher samaritana no poço, algo impensável para a cultura da época. Ele também curou um grupo de 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer, um samaritano. Mas a maior reviravolta aconteceu após a ressurreição de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, vemos Filipe pregando aos samaritanos e muitos se converteram ao Evangelho. Isso mostrou que, no reino de Deus, as barreiras culturais e históricas estavam sendo quebradas. E o que aconteceu com os samaritanos depois disso? Hoje, ainda existem samaritanos vivendo em Israel e na Cisjordânia. Embora sejam um grupo pequeno, eles preservam suas tradições antigas, seu Pentateuco próprio e continuam a adorar no Monte Gerizim. Eles são um testemunho vivo de uma história que atravessou milênios. A história dos samaritanos nos ensina que muitas vezes preconceitos históricos podem ser superados pelo amor e pela verdade. O que podemos aprender com essa história hoje? Será que ainda deixamos rivalidades e preconceitos nos afastarem uns dos outros? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Até a próxima em História e Escritura.